Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no Vozes da Estação, mas agora com um programa e um projeto especial que se chama Meninas da Estação. E hoje a gente vai falar sobre um tópico que eu acho que vai mover aí, é muito mais para as mulheres, é um papo calcinha, não vou mentir, que aqui o nosso papo é direcionado. E a gente vai conversar hoje sobre relações amorosas e a nossa ótica aqui, os nossos achismos, as nossas opiniões. E para bater esse papo eu tô com Sheila Barbosa e Jaqueline. Eu quero que vocês se apresentem um pouquinho, por favor, na ordem que preferirem aí. Vamos Nos lá, contem um Jaque. pouquinho sobre vocês. Algumas de vocês já me conhecem, já estou aqui, já fiz uma participação. Meu nome é Jaqueline Medeiros, faço parte da Outlet da Moda Íntima, que também está aqui dentro da Estação da Lapa. E a gente tem essa parceria bacana aí. Muito bem. E eu vou, depois que... Se apresente, por favor. Eu sou Sheila Barbosa, né? Mais conhecida no Instagram como a Capitã Diferentona. Outras coisitas mais vocês vão saber ao longo da entrevista. Ah, maravilha. E porque tem muitas coisitas mais, viu, gente, para serem faladas aqui. E eu gostaria de dizer para vocês que o nosso estúdio fica dentro de uma estação de transbordo, que é a Estação da Lapa, aqui em Salvador, para vocês que não conhecem. Para quem é daqui, quando vocês passarem, podem nos ver aqui em algum momento gravando. Dá Para um vocês, tchauzinho, né? dá um tchauzinho por aqui pra gente. E para quem não é daqui, quando passar em Salvador, não deixem de conhecer a Estação da Lapa, que é o que conecta Salvador inteira, né? Mas para a gente começar esse papo, falando um pouquinho sobre... eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre vocês. Para além dos nomes, quem é Jaqueline, quem é Sheila, um pouquinho da biografia de vocês, como é que vocês chegaram aqui, para que a gente possa iniciar esse papo sobre relações amorosas. O bom mesmo é a gente ouvir alguém falar de nós, né? Falar da gente É difícil? É um pouco assim, meio clichê, né? Mas eu costumo a dizer, né, que Jaqueline Medeiros é uma empreendedora, tá? Que tem o sangue mesmo de empreender. Eu trabalho desde os 15 anos fazendo o que eu gosto, que é empreender, é vender. Eu comecei a vender, como eu falei das outras vezes aqui no podcast, no fundo do carro, né? E aí, desse fundo do carro, foi se expandindo e viramos lojas. Hoje eu empreendo no ramo de moda íntima, sex shopping. Hoje eu empreendo também em moda praia. Tem uma hamburgueria artesanal, tem uma linha de cosmético, tem um salão de beleza e também estou no ramo da construção civil. Então, acabou que um me levou ao outro. E eu disse para vocês que não ia ser pouca coisa aqui quando a gente abrisse essas biografias, hein? É muita coisa, muita história para contar, mas assim, hoje eu vim direcionada mesmo para a gente bater um papo, né, já que é um papo de calcinha, falar mais sobre a moda íntima, inclusive está chegando o Dia dos Namorados, né? E é um momento que a gente sabe que é um momento bom de se viver, de se curtir. Eu sei que para o comércio, mas é uma data comercial. Mas se a gente pegar e internalizar isso como algo bom, é um momento de nós, mulheres, casais, homens, mulheres, de se aprimorar, de se gostar, de se querer, de amar, porque tudo vale a pena quando se ama, né? E, às vezes, de fazer uma quebrazinha na rotina, né? Porque a rotina do dia a dia, às vezes, vai levando as relações, os casais, para rotina, para repetição. Isso. E é legal ter uma data, ainda que a gente saiba que tem a parte comercial, mas uma data que a gente possa parar para olhar para essa relação, né? Com certeza. Sheila, Bom, fale eu um sou pouquinho. Sheila, né? Capitã da Polícia Militar, professora, psicóloga, sim, professora de matemática. Inclusive, eu já tenho uma pergunta que eu estava aguardando. Nunca fui de exatas, mas sobre... De humanas. Estou aí buscando especialização, fazendo algumas especializações da infância e adolescência. Sou especialista em prevenção da violência também, em direitos humanos. Empreendi muito quando eu era mais nova, dos 14 aos 38 anos, já estou com 51. Nem parece, Dos viu? 14 aos 38 anos, eu ensinei durante muitos anos, dos 14 aos 38, matemática, física e química também. E troquei muitos livros usados durante 24 anos. Muito mais do que 24 anos, porque livros usados eu comecei, eu tinha 16 anos. Não mais tempo, foram mais tempo. Enfim, e acho que o empreendedorismo que você traz aí, essa coisa que você está do se reinventar, é fundamental. Por isso que eu também não paro de estudar, sempre estou buscando alguma coisa. E agora eu tive uma ideia massa
mas depois eu conto para vocês, né? Depois que tiver Ó, pronta, coisa boa. na área do empreendedorismo em estações. Inclusive, um dos motivos que eu amei esse convite, que hoje eu já vou dar já vou dar uma xeretada aqui em tudo, para ver se a ideia que eu tive pega aqui. Com certeza, Eu fique à quero, vontade. Na verdade, eu tenho uma pessoa que eu considero como se fosse minha mãe, que é Solange. E a gente sempre conversa de Solange, a gente trabalhou muito tempo juntas, trocando livros. Que tal a gente voltar a empreender? Você está precisando. Eu tive umas ideias boas aqui, bora empreender, vambora, simbora, ela vambora. Então a gente marcou para estar aqui nas estações todas de metrô também, de Salvador, no final de semana. A gente vai olhar todas as estações de metrô, foi a ideia que eu tive, bora olhar tudo e ver de que forma isso se encaixa. Então depois a gente vai fazer um tour aqui. Já que domina aqui a estação da Lapa, né? Mas os meninos também. Apesar de hoje não estarem nesta mesa, estão aqui nos apoiando nesse papo calcinha, né? Certeza. E eu vou me apresentar para vocês. Eu sou Vanessa, sou fonoaudióloga de formação. Também sou treinadora de cães, faço um trabalho. Não sei se vocês conhecem. Vocês já viram aqueles cães que visitam hospitais? Sim. É uma área de atuação que se Legal. chama Serviços Assistidos por Animais e é uma área onde eu também empreendo, formando outras pessoas para fazerem esse trabalho de forma ética e resguardando o bem-estar de todos os seres envolvidos. Mas hoje a gente está aqui para falar Você sobre... já me traz duas coisas importantíssimas Sim. agora aí. Eu amo cantar. Também gosto, muito viu? de cantar. Eita, bora lá. Eu sou aquela pessoa que eu acho que eu deveria ter enveredado lá da música, que eu com certeza faria muito sucesso, sabe? Mas eu preciso de alguém que cuide da minha voz, né? Aí eu já pensei aqui agora. Olha só que maravilha. Coisa E eu boa. tenho assim, você treina só cães? Cães. Meu trabalho é com cães. Mas eu tenho meu parceirão Luiz que treina gatos também. Pronto, eu tô precisando de alguém para treinar uma gata lá em Pronto. casa. Que ela não, ou eu treino ela, ou eu vou ter que dar aquela gata, porque eu peguei vários gatos, duas gatas, melhor dizendo, de rua. Sim. Todos os dois momentos diferentes. A professora me deu... A professora disse assim, não gosta de gato, quem nunca teve gato. Aí essa primeira gata não me deu trabalho. Já a segunda gata, pelo amor de Deus. É mesmo. Meu Deus. A gente e ela tem- já tem 3 anos lá em casa. E ela pronta ainda. Olha, a gente teve aqui um episódio que a gente gravou exclusivo falando sobre gatos com uma equipe de profissionais daqui de Salvador que trabalham só com gatos. Vamos passar todos esses contatos. Eu preciso. Pra lhe Talvez apoiar. Senão eu vou ter que doar ela. E Agora- eu tô com pena da bichinha. Porque ela tem 3 anos em casa, né? E eu peguei porque ela Acaba ficava que acostuma, né? na roda Acostuma. do carro da vizinha. Achou ela na roda do carro. E a vizinha tem horror a animal. Eu disse, ela vai ter, ela já tem uma certa Sim. idade, eu digo, ela vai ter algum troço. E eu, deixa eu pegar essa gata. Aí levei pra casa. Menina, 3 anos já, de luta, viu? De luta. E ela faz xixi onde quer e faz o cocô onde quer. Ela pronta, ela... Olha, era pra gente ter Luiz aqui nessa mesa. Porque Luiz trabalha com comportamento, então ele entende de tudo. De gato eu não vou mentir que eu não entendo. Eu me especializei em estudar a espécie canina, que foi a que eu escolhi trabalhar. Mas gatos tem sim profissionais que trabalham, que ajudam a resolver essas questões. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês de outra coisa. Tá chegando aí Dia dos Namorados. Sim. Vocês, qual é o status de vocês? Porque eu estou aqui nessa mesa enquanto a solteira. O meu casado. Inclusive, eu tô esperando ele chegar aqui, que também ele faz parte da... Ele é meu sócio. Sim. E a gente, nesse corre-corre, como eu te falei, né? Cheguei um pouquinho atrasada aqui, mas eu justifiquei que a gente está numa correria doida mesmo para o Dia dos Namorados, por conta dessa demanda. Porque a gente, além de trabalhar com o varejo, né, que a gente trabalha com o consumidor final, a gente também atende os atacadistas, as sacoleiras, as revendedoras. Sim. Então, é todo um preparo. Elas se antecipam nessas compras. Então, a gente está reabastecendo as lojas toda semana, basicamente quase que todos os dias. Então, esse corre-corre está meio doido. Ele acabou transferir um carro para o outro, as coisas. Até postei nos stories minha correria hoje lá da loja. E a gente vai indo. Daqui a pouco ele está aqui também para poder participar presencialmente, dar esse apoio a gente aqui. E me diga uma coisa, Dia dos Namorados, como é que vocês no comércio observam essa movimentação dos solteiros?
Rapaz, eu vejo o Dia dos Namorados nessa parte do solteiro como uma empolgação até pro date, né? Pro ficante, aquela coisa para você tentar conquistar o parceiro, para aquele solteiro virar namoro. Então tudo vem a calhar, vem a pimentar, aí você vê tudo é questão de influência, né? Sim. Aí você tem uma amiga que já está namorando, que já está marcando para poder jantar, fazer aquela coisa toda, ter um momento a sós, aí você tá solteira, mas ao mesmo tempo você tá com um ficante fixo, aí você já começa a querer galgar outras coisas a mais e acaba que impulsiona. Eu acredito que impulsiona muito esse lado do quem tá, né, engatilhado, tá entre o solteiro e ficante para o namoro. Eu acho que isso ajuda muito. Eu acho que isso que talvez aí o seu lado psicóloga nos ajude nessa parte do papo. Mas realmente, quando a gente observa o movimento de quem está em volta, a gente acaba se empolgando, mesmo que a gente não se encontre exatamente nesse lugar, a gente procura, né? Então eu observo nas redes sociais que durante esse período de Dia dos Namorados, os solteiros começam a fazer seus próprios movimentos, assim, não ficarei com esta data aí sem celebrar. Exatamente, não mas deixarei também passar. Eu tenho uma questão também que eu ressalto muito, inclusive, são pautas que eu falo nos meus stories diariamente, sobre a mulher se conhecer, sobre a mulher fazer o uso de vibradores, sobre a mulher, né, ter essa questão da masturbação a só, mesmo que ela não tenha um parceiro, mesmo que ela não tenha um ficante fixo, mesmo que ela não tenha um namorado, acho que tudo vale a pena. Quando se há prazer, quando você se ama, se quer, se gosta, acho que tudo vale a pena. Porque às vezes a felicidade também não está no outro, né? Tá com certeza, com certeza. Eu não sei... É sobre isso. Sobre achar dentro de si, né? Estar no outro. A gente precisa entender duas coisinhas. Você quer um complemento ou você quer um suplemento? Tem que pensar dessa maneira. Você quer um complemento é porque está te faltando alguma coisa. Você não está bem com você mesmo. Ou você está buscando um suplemento porque você está se entendendo muito bem, independentemente de você estar solteiro ou não. Sim. E alguém que venha para suplementar você e não para lhe complementar. Esse é o grande detalhe da história. E quando ela trouxe aí, exatamente, tem mulheres que não se conhecem, que não se tocam, não é? Que não sabem o que é prazer. Tem mulheres que não têm. Tem mulheres casadas há muitos anos que eu atendo aqui nas nossas lojas. Nunca sentiram orgasmo, não sabem nem o que é isso, porque ela tem vergonha de falar pro parceiro, ó, esse lugar aqui é o melhor que eu gosto, ó, toque aqui, ó, vamos fazer uma preliminar. Não tem um preparo, entendeu? Exatamente. Então, quando você vai buscar um complemento, fica difícil. É preciso a gente se constitui através do outro, beleza. Se bem que nessa contemporaneidade a coisa está meio esquisita, né? Essa geração está meio doida. Nessa contemporaneidade, o outro passa a ser um objeto, é um celular, é uma tela. Infelizmente, você tem aí, né, principalmente na adolescência, que a gente costuma dizer que na minha adolescência foi assim, não existe uma adolescência. A adolescência é uma construção social. Nós nos construímos a partir daquele período histórico. Não é? Sim. Nós somos biopsicossocial e eu costumo dizer também que espiritual. Não é? Sim. É o corpo, é a mente, são as nossas relações, nosso estado de espírito. E na adolescência, eu estava lendo um livro outro dia que diz que a adolescência é uma construção social, a adolescência é biopsicossocial, eu digo, e espiritual também, né? Off the King the Power. Né? Em tempo de Off the King the Power. Você percebe que muitas crianças hoje estão, e adolescentes, né, se jogando nessas questões também religiosas. Sim. Hoje você vê, por conta da internet também, você consegue ter mais acesso a questões voltadas à intolerância religiosa com crianças e adolescentes nas escolas. É aquela criança que vai, candomblessista, que vai para a escola e, infelizmente, sofre as retaliações. Então, a gente está vendo, na adolescência também, coisas que outrora a gente só via com os adultos. E voltando a essa questão, né, que meu TDAH é fogo, né, voltando a essa questão da mulher, me chame de volta para a coisa, porque eu vou começar a falar. Não, a ideia é viajar mesmo. Então, quando você busca uma pessoa, você tem que entender que você pode estar bem sozinha também. Sim. Porque nós temos, infelizmente, aí no mercado, principalmente para mim, mulheres mais velhas, com 51 anos, nesse sentido que eu quero dizer, muitos oportunistas, muitos narcisistas, muitos psicopatas, muitos narcisistas com pezinho na psicopatia. Nós temos muitos riscos a correr. Sim.
E se a gente vai lá muito passiva, muito carente, e a gente não se conhece e não se valoriza também, a gente termina vítima de pessoas nesse sentido. E é preciso abrir a mente para isso também. Eu entro também dentro dessa questão, muitas vezes eu bato na tecla sobre essa geração que não tem paciência de investir na relação. Não, mas não tem mesmo, eu não. escuto muito nas lojas, eu não vou comprar não porque ele não está merecendo. É tipo assim, sabe? Eu não vou pegar essa lingerie porque ele não fez por onde? Ah, mas compre um excitante feminino, mulher, para você, né, se estimular e ter uma relação legal na hora do vamos ver, na hora H. Não. Ele tem que fazer por onde outra coisa. Vou mandar para ele aqui a foto. Se ele fizer o Pix, eu compro. Se ele não fizer o Pix, também não vou comprar. E é sobre você está numa relação onde você está se sentindo desgastada, onde você não está se sentindo valorizada, onde você não tem um bom convívio com o seu parceiro. Aí eu te pergunto, vai separar? Ou você separa, ou você muda e vira o jogo. Sim. E muitas das vezes eu falo sempre nos meus stories, a primeira coisa que eu empodero as mulheres é sobre, se você não vai separar, seja mulher inteligente e vira o jogo. Mulher inteligente, sábia, astuta, ela vira o jogo. E a mulher sabe que tem o poder nas mãos. Vocês sabem disso do que eu estou falando. Bom, vamos lá. Ela vai ter o poder nas mãos desde quando ele não seja um narcisista, um manipulador. Isso. Porque quando você diz assim, ela não quer investir, eu lhe digo uma coisa. Parcialmente, ela está correta. E ela não vai querer separar, ou se ela não vai querer separar, é outra questão. Mas ela não vai precisar ceder sempre. Isso, essa é uma questão muito importante. A gente precisa entender isso, que eles nos manipulam de uma maneira a fazer com que a gente faça o que eles querem. E a gente está sempre buscando por essa alternativa. Eu Só que acho válido. Só que no fundo, se essa mulher estiver sendo vítima de um narcisista, ela tem efetivamente que se separar, Com buscar uma certeza. boa terapia. Se estiver sendo vítima de um psicopata, ela tem que cair fora. Muitas pessoas permanecem por questões financeiras, por questões de filhos, são essas questões que a gente já sabe. E por São aí dependências de diversas modalidades. Os feminicídios da vida, que a gente sabe, as grandes violências. E eu acho que o que precisa efetivamente para todas as mulheres, eu vou dizer aqui para todas vocês que estão nos assistindo, eu sei que terapia é algo um pouco não tão acessível, que o valor não é tão legal, mas busque que existem terapias gratuitas, sim, existem terapias gratuitas em centros de atendimento psicossocial. Busque para que você consiga se entender melhor, se conhecer melhor, muito embora todo mundo se conheça, né? Todo mundo se conhece, mas que você possa resolver suas questões. O que te faz permanecer numa relação com uma pessoa que te abusa, que não se preocupa em fazer uma coisa gostosa na cama com você, não é verdade? Com certeza. Em investir nos brinquedinhos, não é? O que é que faz você não querer mais investir nisso? É bom você se questionar muito com relação a isso. Significa dizer que você não está numa boa relação. E a terapia ajuda muito. E eu falo porque eu vivi isso e todas nós estamos passivas a viver. Eu fui vítima. Eu concordo plenamente. Eu fui vítima de psicopata. Graças a Deus, a minha formação, eu comecei a perceber os sinais. Mas nem todo mundo percebe os sinais. Nem todo mundo percebe. Eu fui extremamente manipulada. É porque a dependência ela faz com que você fique cega, surda e muda, né? E, na verdade, também, essas pessoas, os narcisistas, os psicopatas, eles estão extremamente habilidosos. Extremamente manipuladores. Você faz tudo o que ele quer. Se eu não tivesse a formação que eu tenho, um relacionamento de 9 meses com um psicopata, eu descobri com 9 meses. Um relacionamento com um narcisista, eu descobri depois de 1 ano e meio. Melhor dizendo, depois de 4 anos, depois de 2 anos e meio da relação, eu comecei a perceber algumas coisas que não estavam batendo. Por quê? Porque ele era a melhor pessoa do mundo para mim. Ele era o melhor filho. Ele era o melhor amigo. E ele era o melhor homem. E depois ele começou a ter posturas que o que é que eles fazem? Eles minam a gente, eles se tornam extremamente importantes e insubstituíveis no seu entorno, e você vai acreditando naquilo ali. Uhum. E aí, como eu tenho uma formação, estudo, sou curiosa, eu comecei a identificar os sinais e vi o quanto eu estava vulnerável nessa relação. E eu disse, olha, já descobriu o que você é, vai buscar a sua próxima vítima. Porque para conviver comigo, gosto muito de você, eu sei que você gosta de mim, mas eu não posso, de forma alguma, abrir mão de mim e me submeter ao seu tratamento de silêncio, por exemplo, que é o que eles muito fazem. Uhum. As suas manipulações, você não se torna mais prioridade daquela pessoa.
tudo é prioridade. E aquilo Menos dá você. prazer a ele. Infelizmente, eles sentem prazer em lhe torturar psicologicamente. Então, mulherada, você vai descobrir se você está sendo vítima ou não de um narcisista. Se você pesquisar, se você estudar de um psicopata, vai estudar. Porque muitas vezes, quando você não consegue sair de uma relação, vá buscar para ver se você não está sendo vítima de uma pessoa dessa. Procure perceber. Na maioria das vezes, é isso que está acontecendo com as mulheres. É por esta razão que muitos feminicídios acontecem. E onde é que a gente busca a nossa força? Porque não é fácil. Você, quando sai de uma relação com um narcisista, com um psicopata, você sai em frangalhos. Você não sai bem, não. Porque tudo aquilo que você idealizou, que você sonhou, que você pensou, aquele casamento, aquela vida, tudo que você pensou em construir juntos, entendeu? No meu caso, essa pessoa com quem eu estava, eu tinha, durante 2 anos e meio, a gente não convivia debaixo do mesmo teto, porque ele viajava. Há 1 ano e meio depois, ele passou a estar mais no mesmo teto que eu. E aí eu comecei a perceber. Eu nunca era a prioridade. Finais de semana, ele nunca estava mais comigo. E ele dizia que dormia comigo todos os dias. É só para dizer que está. É o como fazer a manipulação do outro, né? Exatamente. E aí eu comecei a perceber os sinais, as coisas. Tudo era uma confusão do nada. Eu digo, poxa, a gente tem E é tudo... tipo assim, você tá doida, você tá vendo coisa onde não tem, aquela coisa. Exatamente isso. A maluca é você. Você é a maluca, você é aquela pessoa que está criando caso. Tá vendo coisa onde não tem. E geralmente um cara disfuncional tem uma família disfuncional que vai proteger ele, Sim. que vai colocar ele embaixo da asa, que você vai começar a se sentir culpado e achar que o problema é com você, mas não é com você o problema. Se você se cuida psicologicamente, se você busca uma terapia e se você estudar sobre... Meninas, estudem sobre narcisistas, sobre os psicopatas. Está aí acessível, tão fácil na internet. Está muito fácil. Eu acho que as falas de vocês, elas se conectam quando a gente fala sobre o empoderamento da mulher, né? O E a minha protagonismo questão, também. eu concordo plenamente com toda essa pauta que foi colocado. A fala dela é perfeita, não tiro e nem coloco nenhuma palavra no seu texto, né? E assim, a minha pauta, quando eu falo sobre relação, não é voltada para você resgatar, renascer, Com certeza reacender não, exatamente. algo de que você já vem de algo ruim, né? É isso Uma aí. relação que não tem mais jeito. Mas eu falo sobre uma geração aonde, se você olhar no Instagram aí, na internet, que é o que a gente mais está... Sim. Hoje, assiste mais Instagram do que televisão, né? Eu falo Instagram por conta disso. Com certeza. Mas hoje o que está viralizando aí é uma trend, né? Uma trend de homem Uber, eu não quero. Homem motorista de ônibus, eu não quero. Homem com baixa renda, eu não quero. Está viralizando essa mesmo? trend aí. E muitas das vezes eu paro e fico analisando, fico tentando entender o que é que passa na cabeça dessas pessoas. É o sujeito Porque da contemporaneidade. Eu venho de uma história onde eu conheci o meu esposo numa loja de eletro. A gente era nós éramos vendedores. E sabe como foi que ele fez para me conquistar? Eu estava no showroom e ele trabalhava na mesma loja, só que no Iguatemi eu trabalhava no Salvador Shopping. Ele visitou a minha loja, ele já vinha me paquerando e eu não dava bola a ele. E ele já vinha me paquerando. E aí, quando ele chegou na minha loja, no Salvador, tinha um cliente que eu não tinha abordado, estava perto de mim e ele fez assim no meu ouvido: eu vou vender essa tela para você. Essa tela de 75 polegadas. Porque a gente era vendedor de eletro. Aí eu olhei, fiquei assim. E ele foi lá, chamou o cliente, fez um show de vendas, mostrou para o cliente o que era realmente os benefícios da TV e vendeu e fechou. Ele fez assim, ó: tire esse pedido aqui agora no seu nome. É um presente que eu tenho para você. Eu disse: esse homem me ganhou, meu Deus do céu. Misericórdia. Porque assim, eu sou vendas raiz. Eu sou movida a isso aí. O que me faz me sentir viva, o que me move, o que me faz sentir a vontade mesmo de levantar todos os dias é saber que eu vou acordar e eu vou empreender, eu vou vender, eu vou mexer em alguma coisa, eu vou inventar alguma arte, que ele diz que eu invento arte. Todo dia você tem uma história. Jaqueline, pelo amor de Deus, pare, mulher. Eu disse: eu quero chegar em uma determinada idade que eu vou segurar, mas enquanto eu ainda tiver saúde, eu quero fazer o que eu amo, o que eu gosto de fazer. Você entende? E aí foi essas questões que eu vou voltar nessa questão da trend. Sim. Eu conheci um rapaz que não tinha grana, não tinha uma profissão, era um vendedor, mas que me ensinou muito, me trouxe muito conteúdo dentro do meu âmbito, que é
essa questão de vendas e me fez crescer como uma mulher fora do comum. Então, às vezes, não é o poder aquisitivo, não é uma profissão, não é o que o outro vai te beneficiar financeiramente, é o que o outro tem de melhor para lhe dar. E agradeço todos os dias. Eu falo para ele que, assim, sociedade, você trabalhar com a outra pessoa é meio complicado. Não venha me dizer, você que trabalha com seus maridos, não venha me dizer que é fácil, que não é. É divergência, opiniões diferentes, e são vários outros fatores que fazem com que você tenha também aqueles impasses. Mas também não é só espinhos, tem as flores, né? E eu venho, todos os dias eu aprendo muito com ele, aprendo demais. Ele é a calmaria e eu sou a nitroglicerina, né? Porque eu sou isso aqui, eu sou agoniada, penso, logo existo, eu durmo com ideias e acordo com atitudes, eu não gosto de deixar nada para depois o que eu posso fazer agora. Então, para lidar com uma pessoa como eu sei que é um pouco difícil, sabe? É meio complicadinho, mas eu sei que é gostoso também, tem a parte boa. E essa questão que eu falo sobre essa geração da relação, sabe? É que os jovens hoje, eles têm preguiça de investir. Não é sobre você investir em uma relação falida. É sobre você saber lidar com a relação que tem futuro. Entendi. E muitas vezes essa relação tem futuro e as pessoas não querem investir e acham que fazer qualquer ato, seja em agrado, em validação, porque o homem ele gosta de validação, tanto o homem quanto a mulher. Mas o homem mais ainda, ele gosta de ser validado. E as mulheres, elas se sentem... E aí é a questão do companheirismo, né? Isso, que é o fator principal. Se não existe companheirismo, se ela simplesmente não compra, por achar que ele não compra, esse negócio de medir forças... Não existe cabo de guerra, não tem. O que mais se vê. Eu Aí digo não vai pra lugar nenhum. por experiência do que eu vivo hoje nas lojas, é muito relato de que tem não que vou ceder, comprar, tem que ele ceder. não merece, não Porque cede. é aquela história, tudo que tesa parte. Sim. Tudo que tesa vai partir. E existe um meio termo, né? Eu entendo que a gente já evoluiu enquanto sociedade, ainda precisa evoluir mais para que a mulher entenda os locais onde as relações em que cabe ela permanecer ou não. Mas, ao mesmo tempo, por outro lado, de fato, as gerações mais novas têm uma dificuldade muito grande com os processos. Mas é o si. sujeito da contemporaneidade. Não tem jeito. É a pressa, não é o imediatismo. Nós nos constituímos através do outro. Não é verdade? Sim. Pronto. Quem está sendo esse outro para essa geração? Esse é o outro. Exatamente. A gente antes aprendia com quem? Com nossa avó, com nossa tia. Eu Hoje não as pessoas queria... se influenciam demais. Eu não queria... Eu tinha medo de perder minha virgindade. Eu demorei para perder, porque minha tia me contava cada história. Depois fiquei com raiva dela, menina. Eu perdi um tempo aí. Menina, que ódio. Ô, tia, ô, tia. Menina, Ela não deixou você ser feliz. tia tanto ano. naquele Que tempo, tia a gente essa? brincava como botava a mão no outro assim, me dê aqui a mão. Aí botava a mão assim, E né? fazia assim, você né? chamava. Né? Hoje em dia, você fazia assim, né? Sim. Chegava assim, brincava com outro menino, fazia assim na sua mão, dizendo, aí você, ai, para essa coisa. Hoje em dia, não, minha amiga. Hoje em dia, o negócio é você colocar um foguinho lá no TikTok, você já está dizendo que você está querendo, você está para jogo. As relações hoje estão mais líquidas, muito mais líquidas do que nunca. Demonstrar sentimento hoje é um Como emoji. disse Dalma, né? Exatamente. Então, hoje, o coraçãozinho pode explicar milhões de coisas na vida do indivíduo. Cadê aquela época que a gente ia pro fundo do prédio? Aí tira a amiga? mão, tira a mão, tira a mão. Hoje não tem mais isso, não. Na época do nudes e do sexo virtual, Apologia entendeu? sobre essa questão de falar sobre partes íntimas. Romantismo? Pare com isso. Eu não sei pra vocês, Quer mas ver um assim, exemplo? a minha geração, que é a millennial, anda meio perdida no meio disso tudo, porque a gente pegou, assim, uma evolução em que a gente ainda tinha essa questão de você conhecer amigos de amigos, era desse Não, grupo minha de amiga. relacionamento, ou Não. você ia pra uma festinha. Não, amiga. E aí as coisas evoluíram de tal forma que hoje eu fico perdida com as redes sociais. Minha filha, eu tô solteira, inclusive, eu tô solteira. Eu não sei nem como é que vai ser pra namorar, gente. Mas, eu não tô Mas, entendendo. ó, tá Eu solteira. não tô entendendo, né? Como Vamos é que vai fazer ser? uma campanha aqui, porque é muito Repara. bonita. É, muito inteligente. né? Com certeza. Vamos Eu quero saber aí, eu quero alguém, pelo menos, da minha geração, que pense... Não precisa ser tão da minha geração, não. Pode ser novinho, viu? Não problema nenhum. Mas que pense como eu. Pelo E tem amor de outra Deus. coisa, encontrar Tem pessoas inteligência emocional. Romântico, que tá... Entendeu? E narcisistas eu sou não. romântica. Pelo amor eu de sou Deus. romântica. É. Sim, mas voltando às fora de brincadeira. Sim. A geração de hoje, os adolescentes, como a gente falou no começo, é uma construção social. A adolescência Sim. são adolescências.
E cada adolescente da mesma geração é diferente do outro. Nós somos singulares. Sim. Não tem como, é digital, como é digital. Exato. Então, a gente vai ter que hoje nós precisamos entender isso e trabalhar a partir disso aí. Porque a gente vai precisar respeitar esse indivíduo. Sim, com certeza. E direcioná-lo a melhor forma possível, mas respeitando ele, né? O como ele vive hoje e o que é ofertado a ele. Sim. Por outro lado, cabe aos pais Sim. limitar um pouco. Porque, infelizmente, o pai também está no celular, o pai também está no Instagram, o pai também está no selfie, pô. Os pais, os responsáveis, melhor dizendo, né? Quando eu falo pais, eu falo de responsáveis. Sim. Porque a função materna e a função paterna pode ser exercida por qualquer pessoa. Inclusive, o professor, a merendeira. Tem pessoas que vão exercer funções paternas e maternas na vida do indivíduo. Isso é fato, que vão direcionar ele, porque ele não tem uma boa formação em casa, uma figura em casa, exatamente. Então, é preciso a gente entender, nesse processo dessa modernidade, dessa contemporaneidade, que não vai existir nenhum adolescente igual ao outro. E nenhuma adolescência vai ser igual à outra. São tempos diferentes, são momentos diferentes, são épocas diferentes, que são efetivamente construções sociais. E pensar para qual lugar que a sociedade está levando essa construção, né? Então, assim, a gente chegou a construção todos os sujeitos precisam se olhar e se entender dentro da sua importância, se empoderarem, porque da mesma forma que a gente está aqui no Papo Calcinha, da mesma forma que isso acontece com mulheres, acontecem com pessoas, com os homens em relações com mulheres ou com outros homens também. Então, ninguém está livre de entrar numa relação com uma pessoa que seja tóxica, né? Exatamente. E quando ela vem trazendo muito bem a questão do empoderamento, do protagonismo, não é? Hoje, a gente não pode confundir a coisa. Você tem que ser empoderado, protagonista, mas você tem que entender que existem valores, coisas que precisam ser, digamos assim, não é cortar a pessoa e dizer que ela está errada, não é sobre isso. Para você ver quais são esses valores que você efetivamente se importa, que você trouxe ao longo da sua vida, porque muitas vezes você abre mão dos seus valores porque você está vendo na internet que Virgínia joga e que ela diz que ganha, assim como Carlinhos Maia também, que hoje está aquele rancho do Maia, uma perversão só, digamos assim, né? Para o que a gente via no passado. Infelizmente, é o que você acabou de trazer com relação a não ter mais essas relações, porque o povo está assistindo no Carlinhos Maia. Que ele pode botar um quarto lá cheio de pessoas que as pessoas se relacionam ali, um pega o outro, está tudo certo. É sobre isso. Mas a gente não está... Eu não estou julgando isso, não. Quer fazer? Faça. Eu clamo... É uma análise. É uma análise do que tem acontecido. Exatamente. Aí você vai ver se para você isso é perverso, se não é, se isso é interessante, se não é. Se o que cabe dentro da sua realidade, da sua realidade. Então, como mãe... eu só estou mostrando como está a nossa realidade hoje. Em que universo está esse adolescente. E quais são os modelos que têm sido dados para sobre ele. isso. Né? Porque para mim, o que acontece com Carlinhos Maia e com Virgínia não me cabe. Mas para essas pessoas devem caber. É sobre isso que eu estou falando aqui. Onde é que a gente está vivendo? O que cabe pra gente, onde é que a gente está mergulhado no quê hoje? Como é que está hoje? O mundo gira onde? Em torno do quê? Das redes sociais. Antes era da televisão. Eu costumava dizer, quando eu trabalhava no Nordeste de Amaralina, que eu não tinha como entrar nas casas. E que a TV era o meu pé na porta. E por esta razão eu vivia fazendo entrevista na televisão. Para que as pessoas conhecessem o trabalho da base comunitária. Para que entendessem a minha proposta junto à comunidade, de forma extremamente humanizada. Então, essa televisão, que era meu pé na porta, hoje provavelmente seria o quê? Um Instagram. Tanto é que quando eu saí da base comunitária em 2020, a primeira coisa que eu fiz, eu percebi os movimentos, foi criar um Instagram para a base comunitária, que antigamente era Face. Criei um Instagram para a base comunitária de Santa Cruz e deixei lá tudo que eu havia feito em 5 anos. É uma pena que acho que perderam a senha, não sei, eu não vejo mais o Instagram no ar. Mas em 3 meses... Eu alimentei em 3 meses com tudo que eu havia feito durante 5 anos na comunidade, explicando como tudo tinha sido feito, porque eu percebia que as pessoas tinham migrado do Facebook para o Instagram. E passei a informar e levar a informação. E o Instagram passou a ser o pé na porta. Porque eu percebi que o mundo não estava... Você percebe que a TV Globo e as outras emissoras de TV vira-volta, coloca lá influenciadores na televisão. Não é porque eles gostam de influenciadores, porque ele quer aquela audiência do influenciador. Com certeza. Né? Os famosos da internet... Porque agora a TV quer chegar através do Instagram. Quantos famosos da internet eu conheci naquele programa da Eliana? Do famoso da internet. A Globo sacou, outro dia botou o Carlos Maia lá. A SBT pegou... Sacou, botou Virgínia lá. Botou Virgínia lá para apresentar um programa. A SBT ou foi Record que pegou o esposo de Lucas?
Não vi. Também É o tá- SBT também. SBT, né? Então, são essas questões que a gente percebe que esses movimentos estão acontecendo nessa Sim. contemporaneidade e que a gente precisa cuidar desse indivíduo. Sim. Veja que vocês estão Por falando conta de da tópicos saúde aí, mental, que eu tô aqui Por fora. conta da saúde mental, principalmente. Sim. Da saúde mental, principalmente. Uhum. Hoje, eu coloquei para mim, por conta de um propósito, né? É como eu disse, a gente é biopsicossocial e espiritual. Então, eu sou aquela pessoa que eu acredito muito em Deus. Então, todos os dias de manhã, eu coloco meu joelho no chão, oro, converso, agradeço, depois eu boto Salmo 23, 91, põe um copo assim de água, boto um monte de louvores, de músicas gospel, independência católica, evangélica, eu coloco lá, ouço, depois agradeço, levanto, bebo a água, enfim. E nesse cuidar da minha espiritualidade, eu tirei de mim uma coisa chamada Instagram. Eu só entro no Instagram agora, do meio-dia às 18. Porque eu percebi o que o Instagram também estava fazendo comigo. Sim, com certeza. Eu estava acordando, primeira coisa que eu olhava era no Instagram. Eu ia dormir, Instagram, eu digo, peraí. Mas não que eu estivesse olhando coisas fúteis, porque eu tenho que acompanhar efetivamente o Instagram por conta da psicologia, para Acho entender que é mais sobre esses consumo, né? movimentos. É. Esses movimentos eu tenho que acompanhar. Eu tenho que Sim. saber o que é que está rolando. Aí, como eu estou com um probleminha familiar, eu abri um propósito para Deus. Eu disse, Deus, durante 30 dias eu vou tirar um Instagram de mim do meio-dia às 18. E eu ainda disse assim, Deus, eu espero continuar nessa mesma rotina depois. Porque eu percebi, porque quando eu faço um propósito para Deus, eu tiro algo que eu gosto muito. Sim. Não é? Então, como eu falei para você, a gente é biopsicossocial espiritual. E eu sou essas 4 coisas aí mesmo. Então, eu tirei de mim, eu pensei assim, o que eu mais estou fazendo hoje em dia? Eu tirei a pipoca por conta de um colega que está, de um influenciador, que é muito meu amigo, Thiago Souza, que está com esses problemas aí. Aí eu liguei, tio Regis, vou abrir um propósito para Thiago, até o dia do meu aniversário eu não vou comer pipoca, mas ele vai ficar curado, assim mesmo, vou orar por ele todos os dias. E aí eu disse assim, olha, Aí eu disse, pô, já tirei a pipoca. Doce eu não estou comendo mais por causa da dieta. Eu digo, vou tirar o quê de mim? Eu fiquei procurando. Eu digo, já sei. O Instagram. Sim. Instagram de manhã, Instagram de... É involuntário. Eu Sim. percebi, só depois de... A gente é condicionado, na verdade, né? A esse consumo. É. Exatamente. Exatamente. Então, quando eu tirei o Instagram de mim, dia 22, Sim. eu disse, meu Deus, eu realmente estava viciada. Sim. Eu pegava o celular toda hora e clicava no Instagram, gente. Eu digo, não pode, é o propósito. Às vezes Essa questão eu pego do- assim, eu olho só para olhar. É. Abre o Instagram, É involuntário, abre o WhatsApp. né? É. O que está acontecendo? E Mas aí em nome de Jesus, amiga. Sim. Eu vou sair dessa. Agora, é bom a gente fazer isso assim com equilíbrio também, porque como você mesma trouxe, tem muitas coisas hoje que acontecem nas redes sociais, e aí a gente também não pode ficar Acaba tão à parte que a gente do não mundo, se pode, atualiza, se gente, comunica. Não, É. gente, pelo amor de Deus, é ali. Isso, mas é como a gente O problema é de como utilizar está essa usando essa ferramenta ferramenta. sem que ela utilize a Sim. gente. Pronto. E sem que a gente perca também os nossos momentos de vida real, de estar aqui no presente, Olha que né? coisa maravilhosa, estarmos aqui juntas. Sim. Se pergunta, poxa, eu comecei a fazer essas perguntas. Quando foi que eu fui ver alguém? Quando foi... Gente, acreditem, eu comecei a me fazer vários questionamentos. Uhum. Eu digo, não é possível. Eu estava vivendo no Instagram, Sim. nem mais no WhatsApp, porque a rede social mais Sim. usada no mundo é o WhatsApp. Nem mais o WhatsApp. Só que é um divisor de águas, né? Assim, o Instagram, Tem que ele também tem as suas. equilibrar Essa questão do consumo, importantíssimo. essa questão do consumo, eu tenho muito cuidado, muito zelo sobre o que eu vou postar nas minhas redes sociais, principalmente na minha rede social comercial. Eu faço o máximo para que não transpareça algo fictício. Sim. Eu gosto de trabalhar com base na realidade, porque eu estou vendendo sonhos. Exatamente. Eu acredito muito nessa questão de você estar ali propagando algo que as pessoas, de fato, hoje, quando você fala sobre consumo de Instagram, elas vivem e elas consomem de uma maneira, a tal forma de se perguntar por que o influenciador tal tem uma vida tão boa e E a eu tô minha aqui não. nessa vida. Sim. E é por isso que chega a um determinado momento de que as pessoas estão doentes. Sim. Elas estão ficando mais depressivas, com ansiedade. Eu nunca vi falar tanto Sim. de ansiedade Exatamente. como Exatamente. nessa era Sim. de agora. Exatamente. Sabe? Então, essa questão do consumo é importante você trazer uma transparência para você Dosar. que isso, para você que vai fazer essa E usar a sua Sim. página para orientar as pessoas. Isso. E apoiar Você da forma abrir- que você Você faz, vai dizer assim, trazendo ó, você fala assim, empoderamento, por olha, exemplo, gente, estou aqui né? divulgando para vocês, mas olha, cuidado, isso vai ser muito massa. Cuidado, que é o que eu já penso em fazer na minha rede social. Olha, cuidado, viu?
não fiquem muito no Instagram. Eu percebi o que estava acontecendo comigo. Eu disse, poxa, eu vou levantar essa bandeira. Gente, limitem os horários de estar nas redes sociais. Tem vezes que eu posto alguma coisa, tem 5.000 visualizações nos stories, e eu digo, gente, esse povo não tem o que fazer. A gente tem que, na eu verdade... penso assim na hora. Que loucura é essa? Porque é rápido. Porque a gente tem que se policiar o tempo inteiro, né? A celeridade da coisa me impressiona. A gente tem que se para que a policiar. gente possa escolher o tipo de conteúdo que a gente quer Sim. consumir. O tempo que a gente fica exposto também a outras coisas, né? Eu comecei a redirecionar, tanto que vocês estão falando aqui de coisas que eu não sei, porque eu comecei a tirar do meu consumo. Então, assim, esses influenciadores que os meus valores não compactuam, tirei. Essa questão, essa questão que você Mas o diferencial hoje está aí. Eu educo o meu filho hoje, passando essa informação de que essa geração, ela tá uma multidão toda no mesmo caminho. E se ele vier no caminho que eu estou traçando junto ao pai, ele vai ser um diferente, ele não vai ser mais do mesmo. Você trouxe um fator importantíssimo, que é essa singularidade que está acontecendo. Sim. Ninguém mais tem uma identidade, não tem mais uma singularidade, melhor dizendo. Você está vendo todo mundo por um. Sim. Todo mundo quer ter aquela casa dos sonhos, todo mundo quer ser influenciador, todo mundo quer isso, todo mundo quer aquilo, todo mundo mente muito os dublês de rico, hoje é uma né? ostentação, é uma vida... Exatamente. Disneylândia. Instagram Tudo mentira. é uma Disneylândia. E aí você tem o quê? Você tem pessoas que começam, como aconteceu com o Duais, aquela situação dele, do imóvel que ele precisou devolver, tudo isso, porque venderam para ele também comprou aquilo ali. Mas ele não tinha como bancar o que ele comprou naquele momento. Tô falando aquela ideia, né? Que eu falo assim, comprou a ideia de que era daquele jeito, porque ensinaram para ele que seria daquele jeito. Sim. Eu imediatamente mandei uma mensagem para todo mundo. Quando eu vi que ele estava, eu mandei para Leozito, só, Leozito, é o seguinte, pelo amor de Deus, vocês não vão conseguir tirar de um dessa sem um tratamento psicológico. Busque rapidamente uma terapia. Ele não sabe, né? Talvez ele nem saiba disso. Digo, fala com a família, fala com todo mundo. Busca uma terapia para ele, porque ele vai precisar para se reorganizar. Com certeza. Porque quando a pessoa cai numa depressão, para ela chegar no ato, é daqui para ali, não no ato mesmo que eu falo, né? Aquela palavrinha que a gente não gosta de falar do suicídio. Isso. Mas a gente chegar no ato, é daqui para ali, pô. Você falou uma verdade, porque, por incrível que pareça, nessa mesma época que ele estava reformando, ele esteve na minha casa, foi comer um feijão lá em casa. E ele me mostrando a parte de vidro do um. Falei, pô, Dum, o custo é muito alto de vidro. Ele, não, tudo para ele estava muito fácil. Sim. E quem sabe, quem já fez construções, quem está dentro do ramo de construção civil, sabe que, além de mão de obra, matéria-prima, mas tudo tem um é muito detalhe, caro. o que Dum não percebeu naquele momento, naquele período, é que ele é um homem preto. E que as oportunidades não são as mesmas. Sim. Ele é um homem negro retinto. Infelizmente, a gente sabe que nós vivemos uma sociedade racista. Venderam para ele e muitos usaram ele. Eu percebo tudo. Coisa que eu nunca troquei essa ideia com ele, mas talvez se ele assistir, ele já vai saber. Então, eu comecei a perceber todos os movimentos. Muita gente naquela época estava levando Dum, convocando Dum, aquela agonia, que ele é um cara, ele é um fenômeno. Não entendi muito. Dum é um cara sangue bom. Ele é um fenômeno para mim. E ele é muito inteligente. Eu comecei a me apaixonar por Dum por conta do Evertinho. Tanto é que eu criei uma personagem... E a fofoqueira, né? Eu criei uma personagem Chuquinha por causa dele. Eu me apaixonei por ele por conta disso. E eu via pessoas falarem do nome dele nas redes sociais, pessoas famosas. Mas, na verdade, não estava ali para poder dar oportunidade a ele. Não era isso. Não era sobre isso. Era surfar na onda momentânea dele. Mas tem não muito era disso. Trazer visibilidade para ele e era espalhar para mais pessoas. Era aproveitar dele, exatamente. Com milhões de seguidores no Instagram. Um cara potente, inteligentíssimo. Entendeu? Tanto eu dizia... Ele humaniza demais o exatamente. humor. É uma coisa muito natural. Exatamente. O humor dele é tranquilo, é natural, não é uma coisa forçada. O que eu sempre observei de todos esses influenciadores, que o mais sagaz, inteligente, se chama Leozito Rocha. Para Leozito nunca terá tempo ruim, porque ele soube onde ele podia entrar, ele teve inteligência para isso, emocional. É entender, né? Ele percebeu tudo, ele é extremamente sagaz. Uma vez eu escrevi, tá aqui, o mais sábio de todos, o mais sábio de todos, é esse daqui. Esse é o que mais sabe viver e que não vai tomar
Aí ele curtiu lá, tanto como escrevo para ele, a gente nunca se viu pessoalmente, Sim. a gente se fala raramente, quando eu posto sempre alguma coisa dele, quando eu comento, ele fala comigo, enfim. Mas foi o único que eu percebi. Entendeu? Nessa pegada. Hoje eu tô vendo a febre das bets, a febre das rifas, a febre de tudo, que não acaba porque a gente sabe que o Estado não vai acabar nunca porque quer ganhar essa grana mesmo, óbvio. E eu bato nessa tecla vai sempre arranjar sobre a forma de taxar as pessoas, mas a isso situação está do país. adoecendo todo mundo. Fora que o poder aquisitivo das pessoas está muito baixo. Eu tenho um exemplo que eu não vou citar nomes de uma pessoa, uma colaboradora que trabalhava comigo, que ela recebia semanalmente, né? Porque ela fazia essa parte de cabelo. Ela recebia o dinheiro, ela já enchia a banca. E aí, daqui a pouco, ela dizia, me dê um vale, eu tô sem dinheiro, eu preciso comprar um gás. Não tinham dinheiro porque gastava todo no joguinho. E eu sempre venho batendo nessa tecla. Gente, o país está passando por uma fase muito ruim, porque as pessoas estão se afundando e achando que vai mudar de vida através do jogo. Não vai. Porque são os Sabe? exemplos que eles têm recebido dos... E quem for comerciante que está ouvindo, que está assistindo, que está vendo o que eu estou falando agora, vai confirmar que o comércio está desgastado, se acabando, está financeiramente caído por conta dessa situação que hoje as pessoas estão se vendo sem dinheiro. Qualquer dinheiro que a pessoa pega, ela pega o dinheiro da luz, ela pega o dinheiro da conta de água, ela pega a semana que ela fez da sua diária, ela vai e coloca na banca e perde tudo. Exatamente. É sobre isso. E aí eu já recebi várias propostas de divulgar joguinho, eu nunca quis. Graças a Deus já pararam no meu Instagram, porque Eu eu não aguentava mais. não tô aqui para criticar quem faça. Eu acho que cada um tem sua proposta de vida, sabe o que faz A minha da sua cara vida. de que eu ia dizer, eu tô aqui para criticar. Mas já que Mas eu recebi diversas propostas e não me vejo dormir, saber que eu vou enriquecer, que eu vou colocar dinheiro no meu bolso. Porque eu tenho muito de que a gente faz aqui mesmo a gente paga. E eu não quero pagar, eu quero pelo menos gozar da vida. Porque você que é um ser biopsicossocial e espiritual está alinhada com seus valores. Exatamente. Com certeza. Quer ver uma coisa interessante? Você está falando de Beth, eu lembrei do ano passado de Mani Rego. Mani estava numa situação um pouco difícil em janeiro com relação a essa questão de etarismo e sim. ataques na rede social. Sim. Aí, Fabiane e ela me procuraram para poder eu ver de que forma conseguiria apoiar e também questão da segurança, né, e tal, porque os ataques eram muito fortes nas redes sociais. Eu não as conhecia. Quando a Mani falou comigo, eu não sabia nem que era Mani. Eu não sabia nem que era Mani, gente. Na época, eu lembro que o Big Brother, eu lembro bem disso, que o Big Brother começou 7 de janeiro. 14 de janeiro ela fez contato comigo, uma semana depois, por conta dos ataques que ela começou a sofrer, porque Davi na casa provavelmente falou alguma coisa. E eu lembro que eu não sabia, eu não estava muito assim antenada em Big Brother. Eu fiquei mais por conta do Davi. E foi aí que eu comecei a ter muitos seguidores no Instagram, porque a criatividade é grande da Sheila, né, menina? Eu esqueci de falar que eu também sou humorista. Né? Então, mas eu acho que eles já perceberam. Então, o que acontece? Eu comecei a perceber, aí, uma certa vez, eu não entendia negócio de bets, eu não sabia de jogo, não sabia de nada. Aí eu lembro dela me perguntar. Eu disse assim, poxa, menina, você vai... Menina, aproveita, você vai ganhar um bocado de seguidor aí, vai estar aí fazendo propaganda. Não ligue não para essas coisas não de internet, não, menina. A gente esquece isso aí, vamos falar mal de você, ou bem, deixa pra lá. E comecei a conversar com ela psicologicamente, falando sem ela perceber. Eu comecei a atendê-la sem ela perceber. E todos os dias eu mandava uma mensagem para ela, a gente conversava, dava risada, eu fazia ela rir muito, ela sofrendo muito, né? E aí eu disse assim para a Mani, aí ela... Eu recebi umas propostas aqui, o que é que você acha? Eu digo, rapaz, não conheço nada. Aí ela disse assim para mim, não. Mas, Mani, foi tão taxativa, não. Isso não vai fazer bem às pessoas. Naquela época, janeiro, ela já estava recebendo proposta de bet, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E ela se manteve firme e não aceitou. Porque as propostas são tentadoras, né? Imagine quantos milhões devem ter oferecido para ela. Sim, com Você certeza. está entendendo? E ela não aceitou. Então, são questões de valores. E de alinhamento, porque às vezes as pessoas dizem, não, meus valores são a família, eu acredito no bem e eu prego o amor, eu só divulgo o amor, mas na prática não está alinhado. A empatia e a preocupação é zero, exatamente. Aí ela me fez refletir, inclusive, sobre. Sim.
Eu disse, poxa, por que ela me disse isso? Porque eu não acompanhava, não Sim. sabia, não conhecia nem Virgínia, eu sabia que era Sim. Virgínia, nem Carlos Maia, nada. Inclusive, eu acho Eu que vim isso saber é que muito era- importante, eu vim saber Sheila. que era Virgínia agora. Refletir, né? Porque, assim, pode ser que em algum momento a pessoa, ela ache que aquilo não é um problema, mas não é possível que depois de que tantas pessoas tragam e mostrem que é um problema, e provem que é um problema, que você não reflita e pensa, poxa, realmente, será que isso que eu estou fazendo está ajudando aquelas pessoas que eu digo com quem eu me preocupo? Porque se você é um influenciador, você diz que está influenciando. Então, em teoria, você se preocupa com aquilo que você está passando de informação. Então, você que se diz se preocupar com essas pessoas, de fato, está preocupado com elas ou com você mesmo? Que usa essas pessoas? Te confesso que inúmeras vezes eu olhei por um outro lado, tentei ver um lado bom para poder, porque quando fala em dinheiro a gente Claro, pensa, é a não vou nossa ser hipócrita, sobrevivência. mas eu analisei, conversei, olhei, vi, eu disse não é a minha, eu não vou entrar e estou muito feliz em poder chegar aqui agora e falar para vocês Sim. que eu tive propostas, tive oportunidades, poderia ter ganhado muita grana e preferi não fazer isso com a vida das pessoas, sabe? E esse meu irmão é desenvolvedor de aplicativo. Meu irmão é fera. Tinha um aplicativo chamado Rifa, que ele desenvolveu. Ele ganhava, ele começou a perceber que ele estava ganhando dinheiro, mas aí ele pensou, nosso pai era viciado em jogo. E ele começou a fazer a reflexão das consequências nas nossas vidas do vício de meu pai em jogo do bicho, que jogava o dinheiro todo. A gente vivia de fiado. Um homem que começou a trabalhar na Petrobras, que ganhava bem, e a gente vivia de fiado. Então, meu irmão não quis mais. Eu acho que é sobre isso, né? Ele podia ter continuado, porque um aplicativo Rifa, todas as vezes que você jogar, você vai ganhar alguma coisa, nem que seja 10 centavos ou 15, ou R$1, ou o que seja, não se sabe, né? Eu nunca Eu perguntei acredito para que ele. esse aplicativo é um aplicativo que os influenciadores usam também para ser a rifa online. Já tirou, ele tirou. O dele não existe mais. Só se alguém É fez. isso. O dele não É existe do mais. ser humano a gente ir por um caminho e a gente refletir se aquele caminho está alinhado com E aquilo ele que a gente recebia acredita. propostas indecorosas. Ele recebia propostas indecorosas das pessoas, querendo que ele, tipo assim, manipulasse. Eram coisas assim absurdas. Imagina. E ele começou a perceber, ele desfez do aplicativo. Meninas, São questões de valores. de valores, com certeza. Meninas da estação, eu vou... acho que a gente mostrou para esses meninos que acharam que a gente só vinha aqui para falar de calcinha, de mulher. Pode falar de muito qualquer mais, coisa. exatamente. Então, não foi só sobre... A gente falou sobre relacionamento do início ao final. E para não dizer que a gente não Mas- falou da matemática, Por favor, para a gente finalizar esse programa com para essa não dizer que a gente não falou da matemática. matemática, ela me perguntou relacionada à matemática e o amor, gente. Veja bem, Fábio Júnior te enganou. Fábio Júnior te enganou. Naquela música eles as metades da laranja, né? Dois amantes, dois irmãos. Metade é o quê? Metade mais Tem a metade ver, para tem a virar ver um com o quê? inteiro. Não, metade tem a ver com matemática, não tem? Tem, Pronto. total. Quando você chupa, a chupa fica o quê? O bagaço. Então pronto. Calma, jovem. Então é bom você pensar bem antes. Quem é que vai ser essa sua metade? Porque você pode ficar um bagaço e ele inteiro, tá me entendendo? Então, Fábio Júnior muitas vezes pode ter te enganado. Mas minha colega aqui. Mas se for para ser um bagaço e ter sabor, deixa eu ser sabor, viu? Exato! Só vai servir se for dessa maneira. Aproveitando, antes da gente encerrar, vou aproveitar o Reclames do, como dizia Faustão, Reclames do Plim Plim. Dia dos Namorados está aí na porta. Você que está aí com o seu date, com o seu boy, com o seu ficante, com o seu namorado amante, ou se você quer fazer alguma coisa diferente para o seu casamento, não deixe de ir na Outlet da Moda Íntima ou na Silhueta Lingerie, E o que arroba? lá... Quero saber o arroba. Arroba aqui, ó. Vocês vão botar o BG assim? Vou fazer assim, arroba Outlet da Moda Íntima Oficial e arroba silhueta, _ lingerie, _ SA. As duas lojas tem aqui dentro da Estação da Lapa. Você vai encontrar tanto aqui na Rua da Coxinha quanto na saída do Salvador Card. E para quem não é daqui, compra online? Compra online, a gente tem os atendimentos também, tanto no Instagram quanto no WhatsApp. Você pode fazer pedido, a gente entrega para todo o Brasil. E é uma entrega discreta?
Tem. Tá. Embalagem discreta, entrega discreta, tudo no sigilo. Pode Aí, comprar. porque tem gente que fica empolgada para comprar, mas fica com medo da entrega, Mas né? fique tranquilo que a gente tem todo o sigilo. E mulheres, deixa eu dar um conselho para vocês, mulheres. Validem seus homens e permitam-se ser validadas, porque a relação, ela começa com a parceria, com a amizade, com a cumplicidade. E homens, não se peguem só na situação de que a mulher, ela vai muito pro mental, né? Sobre o emocional. Você está esquecendo da parte maior. A relação, ela começa no café da manhã para terminar no jantar. E o jantar daquele jeito. Exatamente. Então, sejam inteligentes também, tá? Sejam inteligentes também. Seja um bagaço doce. Vou aproveitar para falar com vocês o meu Instagram, uma capitã diferentona. _capitã com N, _ diferentona. Mas Já vou seguir lá, se viu? vocês procurarem a Sheila Barbosa, também vocês vão encontrar, viu? Muito obrigada, Sheila, Jaque, por esse bate-papo. Obrigada aqui, a vocês, que que agradecem. superou qualquer expectativas que eu pudesse ter. Muito obrigada, foi maravilhoso. Espero tê-las aqui comigo novamente. Com certeza, você pode trazer temas específicos que a gente fala, que a gente é assim. Já tô seguindo lá, viu? Muito bem, chega de volta. Então, pessoal, vocês aí de casa, aproveitem, curtam, compartilhem, comentem aqui esse vídeo, tragam, enfim, novas possibilidades de temas pra gente também aqui, para que as meninas possam vir, porque vocês viram que aqui o papo, ele não se restringe ao tema que a gente traz, como proposta. Mas e tem transparência, isso. não E tem negócio de transparência, mimimi, não tem exatamente. nada de mimimi. De achismos aqui, nós temos muitas opiniões para dar. Com se você certeza. compactua, ótimo. Se não, é bom que enriquece também a sua visão. E se você não concorda, coloca aqui nos comentários para que a gente possa ter um novo ponto de vista, uma nova forma de analisar as questões que a gente Porque traz aqui a gente está para abrir mão das próprias convicções, viu, meu bem? Porque quando você abre mão das próprias convicções, você aprende também. Né? Então não se preocupe. Se você não gostar muito do que a gente falou, não tem problema. Chega lá no DM e a gente bate esse papo. Com certeza. Eu vou bater de frente nada com a isso. capitã. Que é isso? Se eu sou diferentona, pode. Então, pessoal, até uma próxima e a gente se vê aqui. Tchau, tchau. Tchau.